Graça e paz, família de Deus. Capítulo 11 do livro de Atos nos ensina o quão desafiador é sermos chamados de cristão. Afinal, nós precisamos entender que ser cristão não é apenas fazer parte de um grupo, de uma denominação religiosa que se denomina cristã. Não é apenas ser um povo que talvez mude alguns hábitos públicos, talvez a música que você ouve, talvez alguns comportamentos que anteriormente você não tinha e agora você adquiriu apenas pelo fato de que você faz parte de um novo grupo de religião. Mas na verdade, ser chamado de cristão é ser parecido com Jesus, é ter uma vida prática parecida com a vida do nosso Mestre, é viver de maneira de acordo com aquilo que o Senhor Jesus não somente ensinou, mas com aquilo que ele viveu. E aqui nós vemos o quão desafiador é, porque na realidade vivemos uma batalha. Mas como eu disse no capítulo 11, especificamente versículo 26, nós temos ali algo interessante para aprendermos. A palavra do Senhor diz que Barnabé e Paulo foram passar um ano na cidade de Antioquia. E ali já existia pessoas que tinham aceitado a Cristo, já existia ali uma igreja praticamente estabelecida. Esses homens passaram ali um ano ensinando a respeito de Jesus, a respeito das coisas da fé. E a Bíblia diz que no final desse ano, esses homens foram chamados pela primeira vez de cristãos. Ou seja, tudo aquilo que eles falavam a respeito de Jesus, as pessoas percebiam na vida deles. Não era apenas proselitismo, não era apenas confissão, não basta apenas dizer que é, mas temos que mostrar que somos. Esses homens conseguiram durante um ano mostrar àquelas pessoas que eles viviam de acordo com aquele a quem eles anunciavam. E a grande pergunta é, se as pessoas passarem um ano conosco, se nós estivermos ali um ano dentro de uma cidade e as pessoas vão perceber mais a nossa natureza ou a natureza de Jesus em nós? Existe uma batalha dentro de nós entre essas duas naturezas, mas aqueles homens conseguiram fazer com que a natureza de Jesus pudesse ser mais percebida do que a natureza deles. E é isso que precisamos entender. E realmente é difícil, mas nós temos exemplos nas Escrituras. Eu gosto muito de 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 1, onde Paulo disse: Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo teve a ousadia de dizer: olhem para mim, olhem para a minha vida prática e me imitem, porque eu estou imitando a Jesus. Vocês, ao olharem para mim, vão ver Jesus. Então vocês podem fazer o que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo é o que Jesus faria. Nós precisamos entender que Paulo também ensina a Timóteo a ser exemplo dos fiéis. Então nós precisamos entender essa responsabilidade que está sobre nossos ombros. Eu gostaria que você pudesse, pelo Espírito Santo, ser impactado por essa mensagem, que você pudesse entender o quanto Deus deseja ser notado através da sua vida, da minha vida. Deus deseja que nós, o seu povo, sejamos alguém que possa dar sinais da existência do reino de Deus, assim como Paulo e Barnabé conseguiram fazer isso na Antioquia. Para isso precisamos do novo nascimento, precisamos ser regenerados pelo Espírito Santo e permitir que o fruto do Espírito seja gerado em nós. Temos que entender que a natureza humana ela se manifesta de maneira automática, mas o fruto, ele é chamado de fruto exatamente por causa disso, porque ele depende do cultivo, depende de um cuidado. Nós temos que nos submeter a Deus para que isso seja forjado ou gerado em nós, e assim o caráter de Deus, que talvez seria o nome mais adequado, o caráter de Deus será forjado em nós, e nós assim conseguiremos mostrar Cristo ao mundo, e não nós mesmos. Que as pessoas possam olhar para nós e perceber Jesus, possam olhar para nós e ver o fruto do Espírito, a paz, o amor, a paciência, a longanimidade, benignidade, e todos os frutos, aliás, todo o fruto, que lá nós temos ali faces diferentes do mesmo fruto, características diferentes, mas o fruto é um só. E esse fruto é gerado pelo Espírito Santo, e lá nós temos domínio próprio, temperança, vários outros aspectos desse fruto que devem ser percebidos em nós. E para isso precisamos da comunhão com o Espírito Santo e que ele gere em nós esse fruto. E assim, as pessoas certamente poderão olhar para nós e nos chamar também de cristãos. Caso contrário, vão apenas perceber a nossa natureza caída e pecaminosa, que muitas vezes se levanta e tenta resistir à vontade do Espírito. Mas nós não estamos sozinhos nessa batalha, assim como Paulo e Barnabé também não estavam. Eles venceram e nós também podemos vencer
com a ajuda do Senhor, e certamente Ele está conosco. Amém? Gostaria de orar por nós, para que nós possamos viver essa palavra em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, aquele que deve ser percebido em nossas vidas, aquele que habita em nós. E se agora, assim como Paulo disse, nós já estamos crucificados com Cristo, e não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, então que Ele seja percebido. Mas realmente para isso eu preciso ser crucificado, preciso a cada dia crucificar minha natureza humana, para que ela seja ali subjugada pela natureza divina que agora também habita em mim, que ela possa submeter e ser ali ofuscada pelo brilho da sua glória que resplandece através de nós. E assim as pessoas possam te conhecer, possam perceber o quanto o Senhor está vivo dentro de nós, está agindo em nós, e que tudo aquilo que façamos, Senhor, seja para a sua glória, tudo aquilo que façamos seja debaixo da direção do Teu Espírito Santo, que nós possamos entender, Pai, a responsabilidade que está sobre nós, ao sermos chamados de seus discípulos e ser chamados também de cristãos. Precisamos ter em nós o caráter do Senhor. Precisamos ter em nós a presença do Teu Espírito Santo, porque Ele é aquele que realmente nos transforma e nos molda segundo a Sua vontade e faz de nós aqueles que podem, assim, dar sinais da Sua presença, que é viva e poderosa nas nossas vidas e deseja também ser na vida das outras pessoas. Em nome de Jesus, se conosco, nos dê força, sabedoria e graça para vencermos as lutas que se levantam contra essa prática e que nós possamos ser vencedores, assim como Paulo e Barnabé também o foram. Em nome de Jesus. Deus abençoe, que você foi abençoado, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, em nome de Jesus.